Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos à nossa terceira e última aula, né, desse mini curso Pentecostales. Hoje nós vamos falar sobre soterologia pentecostal e a rejeição das doutrinas reformadas no meio pentecostal. Vamos só recapitular aqui, para a gente não perder o fio da meada. Nós pegamos na primeira aula aí os assuntos relacionados à origem do movimento pentecostal, a expansão do movimento, as heresias do início do movimento, tá? E pegamos as ramificações, as ondas, a estrutura pentecostal do seu início até os dias de hoje. Nós não falamos de doutrina na primeira aula, deixamos de falar de doutrina na segunda aula, falamos sobre doutrina, legalismo, pecados, a invenção de pecados, princípio regulador de culto, falamos sobre a estrutura doutrinária sistemática pentecostal, falamos sobre o fogo estranho, falamos sobre os argumentos de MacArthur sobre o pentecostalismo ser uma religião possivelmente falsa. Então nós temos aí já um panorama, né, completo da estrutura ideológica pentecostal. O tema de hoje, são dois temas, na verdade são três, mas eu só frisei dois aqui na capa, porque o último tema é o que a gente tira de bom do movimento pentecostal. Eu vou frisar algumas coisinhas que você ainda pode tirar de bom do movimento pentecostal. São poucas coisas, mas você pode ainda tirar de bom muita coisa. Essas poucas coisas, no caso. E hoje nós vamos falar sobre soterologia e a rejeição das doutrinas reformadas, já em questões de graça, do ponto de vista pentecostal, e vamos falar das doutrinas comparadas às doutrinas calvinistas, reformadas e tudo mais, e a rejeição, a cultura que há por trás da rejeição, né, das doutrinas reformadas no meio pentecostal. Vamos lá. Vou passar aqui. A introdução, né? As doutrinas acerca da salvação, escatologia e sabedorias em torno do tema são importantes para saber para onde vamos e como vamos. A importância de você saber sobre a doutrina da salvação é que ela te orienta para onde nós vamos, se nós seremos salvos ou não, e como somos salvos ou não, tá bom? A soterologia é a doutrina da salvação, é a doutrina teológica que prega a salvação. O termo sotero em latim quer dizer salva, ou salvador, ou salvação. Então, o sotero é aquilo que é relacionado àquilo que se salva. E logia, lógica, é lógica. Então, estudo da salvação. Na teologia, a doutrina da salvação. A soterologia pentecostal é que nós vamos estudar em sua forma, como é cada nuance, tá, do movimento pentecostal em si. Vamos estudar de maneira estrutural a ideia da soterologia, tá, e da questão das reformas, da reforma protestante dentro do movimento pentecostal, tá bom? Então nós vamos fazer esse apanhado aí, geralzão realmente, desse tema, tá bom? Eu botei aqui a estrutura da soterologia pentecostal. A soterologia pentecostal, ela se baseia em três teses. Ela é arminiana em algumas igrejas, pelagianas em algumas igrejas e semi-pelagianas em outras igrejas. Eu até fiz uma estrutura que eu vou mostrar depois para vocês de quais igrejas, em quais ondas, cada uma dessa estrutura se coloque. Isso também eu tirei do livro de fé cristã e do Paul Freston, tá? Da fé cristã relacionada ao pentecostalismo na América Latina. E ele fala sobre a questão da soterologia também, de toda a estrutura. O cara é incrível. E eu me baseei principalmente em ditos de Ciro Sanches Zibordi, que ele é teólogo, pastor, doutor em teologia, na verdade, e ele é um dos escritores da CPAD. E ele traz uma ideia, né, tipo a ideia de Norman Glaser, que Norman Glaser é o escritor do livro Eleitos Mais Livres, é um livro que eu tenho, já li, um livro
que tem uma tentativa entre fazer uma ponte de ligação entre calvinistas e arminianos, né? Como se ambos pudessem se abraçar teologicamente. Então eu tirei esses ditos que eu vou falar aqui, eu extraí basicamente dessas três fontes, tá? A estrutura da soteriologia pentecostal, ela vem trazer o arminianismo, o pelagianismo, o semi-pelagianismo. E ela é culturalmente sinergista, tá? Eu vou explicar ponto por ponto aqui. Vou começar pelo fim, né? Deixa eu voltar aqui. Vou começar justamente pelo sinergismo. Eu não botei aqui a definição de sinergismo, acabei esquecendo aqui. Mas o sinergismo é a ideia geral de que é possível que um homem ele seja participante da sua própria salvação, onde a salvação teria que ser pela obra das mãos humanas, talvez em conjunto com as mãos de Deus, talvez não. Ou seja, o sinergismo é a doutrina de que o homem ele pode ter escolhas para a salvação. Ele pode ter chance de moldar a vontade de Deus de maneira geral e ter como solicitar, agarrar, pegar a sua própria salvação e também rejeitá-la. É como se o sinergismo ele prega uma autonomia humana em relação à salvação, transformando Deus em um coadjuvante no que se trata de salvação. O sinergismo ele vem com justamente essas três teses: o arminianismo, o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Eu quero começar aqui pelo pelagianismo e pelo semi-pelagianismo. Pelágio ele foi ele foi um monge, tá? Ele veio no século VI, se eu não me engano, e ele pregou foi a primeira pregação católica acerca, né, da doutrina de livre-arbítrio e predestinação. Pelágio, de maneira geral, acreditava em coisas que a gente pode dizer que eram meio que absurdas para a época, né? Eram meio que absurdos, porque a igreja ela já acreditava na questão da salvação pelas obras, na salvação pela igreja, certo? Na salvação pela igreja de maneira geral, mas ele veio especificar como era manifestada essa salvação e trouxe ideias um pouco tanto absurdas e que são agregadas até o dia de hoje, creiam. Uma coisa que começou lá no século VI, tá bom? Eu não vou falar aqui da briga de Pelágio e de Agostinho, que foi uma briga, foi talvez a primeira manifestação de arminianismo e calvinismo na história. Eu não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente vai ter que tirar aqui a noite inteira só para falar do embate de Pelágio e de Agostinho, mas basicamente Agostinho foi quem refutou Pelágio para que a doutrina do pelagianismo não continuasse se propagando nos concílios católicos, tá bom? Então a gente tem que deixar isso claro, que houve já ali desde a gênese do movimento, ou desde a gênese da ideia, né, como é que se diz? Desde a gênese do pensamento sobre salvação, já houve embates, já houve discordâncias, né? Vamos lá. A estrutura do pensamento do pelagianismo. O pelagianismo ele nega o pecado original, no sentido de que o homem é possivelmente mau, mas essa maldade do homem ele não vem através do pecado original. O pecado original, no pelagianismo, ele não afeta o homem na sua decisão para a salvação. Ou seja, o homem ele talvez mau, mas ele nasce bom, porque o pecado original de Adão, segundo Pelágio, não afeta o homem, ele nasce como uma folha em branco. Isso é uma frase do próprio Pelágio, que o homem nasce como uma folha em branco, em que começa-se a escrever na vida desse homem, quando ele começa a ter consciência dos seus atos, dos seus pecados e tudo mais. Então o pecado original, ele não afeta o homem de maneira direta para a sua salvação. Talvez para outras coisas, atitudes, palavras lançadas e etc., com a própria consciência, para que o homem não fosse criminoso ou fosse criminoso. Talvez esse pecado original, segundo Pelágio, pudesse ser afetado, mas para a salvação
era negado. O pecado original não deturpava a autonomia humana sinergista de escolha de ser salvo ou não, tá? O homem é dotado de livre-arbítrio. Pelágio acredita no livre-arbítrio extremo, que é o homem podendo até pegar a caneta da história, da sua própria história, e escrevendo no lugar de Deus. É o homem colocando Deus não mais como o centro, mas o homem sendo o centro de tudo. Pelágio acreditava no livre-arbítrio extremo, no livre-arbítrio absoluto, em que o homem era completamente livre, independente do pecado original ou não, tá? Como eu disse aqui, que o pecado original não bloqueia a ação humana em relação à salvação, que o homem ele é livre, dotado de conhecimento para ser salvo ou não, segundo a sua própria vontade, ele é arbitrariamente autônomo, ele é dono de si. E Pelágio ainda foi um pouco mais além quando ele disse que a humanidade não morre por causa do pecado de Adão. O pelagianismo defende que ninguém ressuscita porque somente Cristo ressuscitou. Ou seja, Pelágio, além de tudo, ele dizia que a humanidade não morria por causa do pecado de Adão. Ou seja, o pecado de Adão não gera consequência sequer de morte. Ou seja, é a demonstração completa de que Pelágio não leu a Bíblia, né? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente não é isso que a gente conta. A gente conta coisas completamente diferentes daquilo que pregava Pelágio. Pelágio ainda deixa claro que o homem não pode ressuscitar, porque só Cristo ressuscitou. Ou seja, basicamente, se você estiver morto e Jesus voltar, para Pelágio você não poderia ressuscitar, o que é uma coisa que é contrário ao que a própria Bíblia diz, porque no sentido já escatológico, o próprio Paulo deixa claro que os mortos ressuscitarão primeiro, né? E nós veremos as pessoas voltando à vida para poder serem salvas de maneira efetiva, né? A gente vai agora partir aqui para o semipelagianismo, tá? Que o semipelagianismo é um pelagianismo mais ou menos, é um pelagianismo quase lá, digamos assim, um pelagianismo que é pelagiano, a gente tem aqui uma coisa que é mais ou menos, digamos assim. Ele também nega o pecado original, no mesmo sentido de Pelágio, que eu acabei de explicar, admite que o homem, devido ao pecado, teve o seu arbítrio enfraquecido em algum determinado grau. Vejam, a diferença gritante do pelagianismo para o semipelagianismo é que nós temos no pelagianismo completamente livre, extremamente livre em toda a sua definição de liberdade. Já no semipelagianismo, a gente tem a admissão de que o pecado original, ele tem um grau de enfraquecimento, certo, no homem, mas ainda assim não interfere na salvação de maneira geral, ou possa ser que sim. É uma afirmação ambígua, tipo assim, pode, mas não pode. E talvez possa, entendeu? É meio que uma dualidade interpretativa muito fraca, né? O pelagianismo é muito fraco, ele se quebra muito fácil. Qualquer criança que aprenda um pouco de calvinismo vai saber quebrar o pelagianismo e o semipelagianismo, né? Porque o homem ele é completamente caído, e Paulo deixa isso claro, que em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Isso está claro, explícito em Romanos 3. Em Efésios 2, Paulo ainda traz a ideia de que todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, o homem é sim caído, é sim colocado num estado de morte espiritual, da qual ele não consegue escolher a salvação. O próprio Paulo deixa isso claro, que não há quem creia, não há quem busque a Deus, tá? Então o homem ele não consegue buscar a Deus, ele não pode buscar a Deus se o próprio Deus não fizer a obra no homem. Assim crê o calvinismo monergista, diferente do pelagianismo, do semipelagianismo, que acha que o pecado enfraqueceu sim o homem, mas em um determinado grau, e que talvez esse grau nem chegasse à salvação, ou se chegasse, ainda assim o homem poderia
ou não escolher ser salvo, tá? É isso que eu falo aqui, que não num grau que o torna incapaz de cooperar com a graça divina. É o que eu acabei de falar. O homem, ele pode chegar e agir ali junto com Deus, e isso não impede, mesmo com o pecado, mesmo admitindo que o pecado original, ele tem um grau de ação, ele tem um raio de ação, tá? Ainda tem uma ideia aqui de que o homem, em determinado grau, ele não se torna completamente incapaz, né, de cooperar junto com Deus para a própria salvação. Deixamos isso claro aqui. O semi-pelagianismo, em algumas vertentes, ele tem um livre-arbítrio limitado. O que é o livre-arbítrio limitado? É que o homem é completamente livre, mas por causa do pecado original, em alguns aspectos, sejam sociais, filosóficos, nada que é relacionado à salvação, talvez essa liberdade do homem possa ser limitada, né? Ou seja, por exemplo, Deus dar um livramento ao homem, certo? Ou evitar com que o homem vá a um determinado caminho, que seja de morte, por exemplo. Esse livre-arbítrio seria limitado para que o homem não morresse, ou seja, Deus age em favor do homem, limitando a sua liberdade em um grau, mas ainda assim não afeta o grau de liberdade que há na salvação. Deixei isso claro, gente? Todo mundo está entendendo? Se tu me dá o feedback aí, se eu estiver indo rápido demais, eu peço que vocês parem, ligam o microfone e me perguntam, que eu paro, volto e explico de novo, tá bom, gente? Vamos deixar isso aí claro, vocês têm liberdade, tá? Pra gente ter essa cooperação aqui, tá bom? E a terceira estrutura da teologia pentecostal na soteriologia é o arminianismo. Só que o arminianismo, ele não vai tratar mais diretamente de livre-arbítrio, como tratou o Pelágio e o semi-pelagianismo. O livre-arbítrio ele já vem tratar da estrutura da salvação, de como o homem ele é salvo. O arminianismo surge logo depois da Reforma, né, questão de mais ou menos acho que não chega nem a 100 anos depois da Reforma, porque Arminio nasceu em 1560, tá? Ele nasceu na Holanda, ele é um teólogo holandês, nos Países Baixos, ali Luxemburgo, Holanda, naqueles países ali, é onde a Reforma realmente se propagou de maneira mais forte do que na Alemanha, né? Tanto que o grande teólogo Erasmo de Roterdã foi o maior reformador dos Países Baixos, né? É onde a reforma teve mais abrangência. Foi a Alemanha, Suécia e nos Países Baixos, tá? E também na Inglaterra, posteriormente, com o anglicanismo já caindo para o lado reformado. Mas eu também não vou entrar no mérito da questão. Deixando claro que o que eu vou falar aqui agora não foi fomentado por Arminio, tá? Não foi fomentado diretamente por Arminio. Arminio, ele tentou fazer a reforma da reforma. Ele tentou estruturar teologicamente, sistematicamente, os credos da reforma, coisa que Teodoro de Beza já havia feito, mas Arminio achou insuficiente as teses de Teodoro de Beza. Calvino já tinha morrido e Teodoro de Beza tentou meio que estruturar a linha de pensamento de Calvino e Arminio veio tentar reestruturar a linha de pensamento de Calvino e a linha de pensamento de Teodoro de Beza. E essas são as duas maiores influências para as obras de Jacobus Arminius, tá bom? Ele veio falar da depravação total, do cair da graça, da expiação ilimitada, da eleição condicional e da vontade humana. Eu vou explicar aqui ponto por ponto, box to box aqui, tá? Arminio, ele não pregou sobre depravação total. Quem prega sobre depravação total são os remonstrantes, que eram alunos de Arminio, que se revoltaram contra o próprio Arminio e decidiram questionar os reformadores, decidiram questionar a reforma em um grau, tá? Em um nível de grau que contrariava as próprias doutrinas pregadas por Calvino, tá bom? Nesse ponto em que a gente deixa aqui claro que é da depravação total. O arminianismo, ele crê que o homem é completamente depravado, igual como no calvinismo.
que o homem, através do pecado de Adão, ele cai da graça de Deus, tá? E ele precisa de Deus para esse resgate. Ou seja, o arminianismo, ele crê na questão da vontade humana, tá? Na questão da segurança da salvação através da vontade humana, mas ele também crê que o homem é completamente deturpado e que, em um determinado grau, ele depende da graça para que volte-o a ser colocado num patamar de salvação, tá? Tanto que o arminianismo também crê no cair da graça, ou seja, o Deus vai lá, te resgata, te põe no patamar de graça, mas a qualquer momento, devido a um pecado, ou a uma quantidade de pecados, ou devido a uma iniquidade, ou a própria vontade humana de sair do âmbito de salvação. Ou seja, a noção deturpada do filho pródigo, em que o que vê-se ali na verdade, a vontade do homem para sair da casa do pai, e então ele cair da graça, e depois ele mesmo, por vontade própria, voltaria para a casa do pai, ou seja, voltaria da graça. É basicamente aquilo que a gente sempre fala, que Cristo tem um livro, né, ele fica lá, Joãozinho pecou, perdeu a salvação. Joãozinho orou, se arrependeu, vai ser salvo de novo. Então é basicamente isso. É lógico que isso é uma bobagem, né, interpretativa, mas é basicamente isso. A gente foi elucidar a coisa do cair da graça. Na prática, ela é isso aí. Jesus tem um livro, ele fica escrevendo e apagando, e haja lápis e borracha. Eu não acredito, né, que Cristo tenha lápis e borracha. Eu acredito que Cristo tem uma caneta. Uma vez escrito, você não pode mais apagar. E se você riscar, ainda vai continuar lá o nome, mesmo que riscado. Não quer dizer também que ele risque o nome de ninguém. Deixando isso claro. O arminianismo, ele crê na expiação ilimitada, né, ilimitada, de que Jesus teria morrido para todo mundo. Em que a morte de Cristo, ele dá ao mundo o leque da possibilidade de qualquer pessoa ser salva a qualquer momento. Ou seja, é basicamente como se eu pegasse aqui a doutrina da eleição, rasgasse da Bíblia, amassasse e jogasse no lixo. É basicamente isso. A expiação ilimitada, ela dá a margem para o universalismo, que é uma das doutrinas pregadas na soteriologia pentecostal, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Então você tem aqui a expiação ilimitada como a abertura do leque da salvação para toda a humanidade. E a gente sabe, claro e evidentemente, que não é assim. Jesus, ele não morreu para todo mundo. Ele não deixou a cruz como um livro aberto para que em qualquer momento ele pudesse escrever ou não o nome das pessoas. A Bíblia é bem clara quando ela fala que os eleitos já estão eleitos antes da fundação do mundo. Ou seja, tudo era predeterminado. Tudo já era feito. E essa expiação ilimitada, ela vem através da crença da graça preveniente, em que Deus, ele não previu, ele não predestinou, ele apenas previu quem iria ser salvo ou não. Ou seja, a doutrina arminiana, no pentecostalismo, ela crê que a graça é preveniente. Deus prevê, mas ele não predestina, o que é uma heresia, porque a própria Bíblia diz, em Apocalipse 16, versículo 4, que todas as coisas são feitas com fim definido, inclusive o ímpio para o dia do mal. Então nós temos uma ideia aqui já traçada e deixada clara de que nada é aleatório. Deus não faz nada aleatório. E o que eu fico mais impressionado é de ver arminianos pentecostais ficarem emputecidos quando falamos em expiação limitada, em que Cristo não morreu por todo mundo, mas o cara crê que no meio do Ur dos caldeus, que havia ali 5 nacionalidades diferentes, Deus escolhe Abraão. Deus escolhe um único povo para favorecer no Velho Testamento. Mas o cara não consegue crer que nós não somos ilimitadamente selecionados, e sim limitadamente selecionados.
Nós somos selecionados por Deus. Nós que somos salvos, somos selecionados por Deus. Portanto, não crer nisso é anular uma doutrina bíblica. É falar, não, eu até aceito que Deus tenha escolhido o povo de Israel num tempo em que não havia possibilidade de salvação para outro povo, porque não se falava em salvação para gentios, só se falava em salvação para judeus. Então, o cara que crê na expiação ilimitada, ele aceita que os judeus são o povo de Deus, mas ele não aceita que no Novo Testamento, Cristo vem dizer o seguinte, que agora eu faço salvos judeus e gentios, e essa quantidade de gentios, ela é limitada. O próprio Cristo deixa isso claro, em que não fostes vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós outros. E ele deixa claro que existem dois grupos, quando ele fala de joio e de trigo, quando ele fala que existe a palha e o trigo, a árvore que dá fruto, a árvore que não dá fruto, o ímpio e o salvo. Ele deixa o tempo inteiro a dualidade da salvação na sua pregação, em que agora a vontade de Deus para a salvação através de Cristo está sendo manifestada, mas ela é limitada na eternidade, quando Deus escolhe, sim, um grupo de pessoas para serem salvas, pois Deus predestinou vasos para a honra e vasos para a desonra. Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Eu tenho misericórdia de quem quero e a quem eu quero também endureço o coração. Deus deixa isso claro em Romanos 11. Eis que ponho uma pedra de tropeço em Israel. Eis que dou olhos para que não vejam, ouvidos para que não ouçam, para que não entendam o que eu quero dizer. Ou seja, Deus o tempo inteiro nas Escrituras vem mostrando que Ele é um Deus selecionador, que Ele não só prevê aquilo que vai acontecer, mas Ele também escreve aquilo que vai acontecer. Isaías 45, versículo 7, ou de 5 a 7, eu sou o Senhor e faço todas as coisas, inclusive o mal, eu faço a paz, eu faço a guerra, eu faço o tempo bom. Então, isso é dito pelo próprio Deus em Isaías. No Velho Testamento, a soberania de Deus ela é completamente admitida, em que os israelitas eles sabiam que Deus poderia favorecê-los e poderia também usar o seu poder em detrimento da bonança para Israel. Ele poderia trazer tempos de maldade para Israel. Então, no Velho Testamento, tudo isso é aceitável, mas no Novo Testamento, ninguém sabe o que acontece. Parece que Deus mudou, e agora ele mudou a sua própria personalidade. Ele não é mais um Deus selecionador, e não é isso que a gente vê. A gente vê, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, João falando o seguinte: o cordeiro já estava imolado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, até a morte de Cristo, ela já estava predestinada, e era o destino de Cristo morrer pela humanidade, no caso, os eleitos. Não faz sentido a expiação ilimitada em dizer que Cristo morreu para todo mundo, quando ele mesmo diz que o homem não consegue vir a Deus senão pela própria vontade de Deus, deixando claro também que as pessoas que não conseguem crer, João capítulo 10, Jesus vem falar sobre a questão de ter ovelhas. Eu gosto muito desse capítulo, e ele fala aos fariseus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vocês não creem nas minhas obras, porque vocês não conseguem crer nas minhas obras, porque vocês não são as minhas ovelhas, dando a ideia de que existe um grupo de ovelhas de Cristo que ouvem a voz dele e seguem através da evangelização, e há um grupo que simplesmente vai ignorar a Cristo. Por isso que tem gente que você vai pregar a vida inteira, você pode evangelizar o cara a vida inteira, e ele não vai aceitar a Cristo, ele não vai se converter, porque ele não pode se converter. A expiação ilimitada, ela também pode ser simplesmente refutada quando você fala da vontade humana em relação ao arrependimento. Não há quem creia
não há quem busque a Deus. Todos nascemos mortos. Portanto, não é possível que o homem tenha vontade própria ou uma graça pessoal para que ele venha buscar a Deus ou para que ele simplesmente pense em buscar a Deus. Ele não pode. Spurgeon deixou claro, mortos não fazem nada. E todos nós nascemos mortos. Então vamos deixar isso aqui claro. Que a eleição é condicionada, né? Que a eleição ela é condicionada pelo quê? Pela vontade humana. A eleição ela não é incondicional. Ou seja, no calvinismo, o homem crê, a gente crê que o homem ele não tem poder sobre a salvação, que ele é salvo de maneira incondicional, em que a salvação não é por obras, é pela graça, em que a salvação é pela única e exclusiva vontade de Cristo, e não mais pela vontade do homem. O homem não consegue ter vontade de nada. Já no arminianismo, crê-se que o homem tem vontade própria e ele é condicionado à salvação através da sua própria vontade. E aí nós temos a doutrina da vontade humana, que também é chamada de doutrina da certeza da salvação ou da resistência à salvação, que é na questão do homem realmente ter livre-arbítrio. Mas mesmo com livre-arbítrio, Deus prevendo na eternidade que o homem seria salvo, ele necessariamente vai ser salvo. Ou seja, é uma predestinação, mas nem tanto. Entendeu? Ou seja, é uma própria, como é que posso dizer? É uma própria antítese dentro do arminianismo. É uma coisa refutando a outra. A relação entre essas doutrinas e o pentecostalismo a gente vai ver a partir de agora, no sentido em que, por que o movimento pentecostal ele é arminiano? Ele crê no livre-arbítrio. Porque o movimento pentecostal ele não é calvinista. Será que não houve, meu Deus? Será nenhum reformador no meio do processo, algum reformado no meio do processo que tentou no meio do processo pentecostal? Será que ninguém tentou ir lá e convencer os caras do contrário? Vamos ver o porquê agora. A primeira relação é através do metodismo. Vocês lembram lá na primeira aula de que a igreja, o pentecostalismo, ele nasce dentro do metodista, dentro do metodismo, onde na igreja metodista tinha uma célula avivalista de Charles Fox Parham. Os metodistas, eles são arminianos clássicos, que creem nessas 5 doutrinas que eu acabei de falar para vocês. Então, assim, pelo fato de que o pentecostalismo ele começa no metodismo, logicamente, ele já começa arminiano e conserva-se arminiano desde então. A primeira origem, a primeira relação é realmente pelo fato de ter nascido o movimento pentecostal numa igreja metodista. O segundo fato é com o discurso evangelístico. Por que eu frisei o discurso evangelístico? Porque assim, ó, é difícil você pregar sendo calvinista. É difícil, é muito difícil. É difícil você chegar para alguém e falar que pode ser que ele não seja salvo. Pode ser que ele não vai ser salvo. É muito difícil você pregar isso. É muito complicado você pregar isso. Muito complicado. Por que o movimento... Eu tive que dar uma pausazinha aqui para poder lançar um alerta aqui. Por que o discurso evangelístico calvinista, ele é muito complicado, ele é muito difícil. Talvez até duro você dizer para alguém que ele não vai ser salvo, ou que ele pode não ser salvo. Não é que a gente vai chegar para a pessoa e falar assim, a salvação é uma roleta russa. Pode ser que você pode ser, pode ser que você não pode ser. Não. O que a gente admite no calvinismo? Que você prega como se fosse um arminiano. Que todo mundo tem que pregar e falar, bicho, você tem que se converter, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que fazer tal coisa, você tem que ir lá na igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. E nesse você tem é que gera o princípio da evangelização no método calvinista. O método de evangelização, ele é o mesmo para calvinistas e arminianos. Só que o calvinista ele é mais orgulhoso.
E aí talvez ele não queira pregar para o cara que ele tem que se converter, como se esse tem que se converter fosse uma vontade humana. Então, o arminianismo, ele é mais flexível, onde eu digo, se o homem tem vontade própria, se o homem tem livre-arbítrio, eu tenho a tranquilidade evangelística de pregar que o cara pode ser salvo ou não. Irmão, se você quiser aceitar a Jesus. Eu acredito numa dualidade, foi uma das coisas que eu aprendi com Norman Glaser. No livro Eleitos Mais Livres, ele traz essa dualidade, ele traz a tentativa de colocar a responsabilidade humana e a salvação, a soberania de Deus no mesmo patamar. Uma das coisas que eu aprendi com Norman Glaser é que Jesus, o mesmo Jesus que fala, vinde a mim, os fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei, é o mesmo Jesus que lá em João 6,44 diz, você só vem a mim, porque o Deus que me ouve quer que você venha, então você vai, então eu te ressuscitarei. Perceba, nesses dois versículos você tem aqui uma atitude humana, vinde a mim. O homem vem, é o chamado efetivo de Cristo, venha até a mim. O vinde, ou até o ide a Cristo, ele é por causa da vontade do homem e também da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus ela é soberana à vontade do homem. É como se o vinde a mim é um convite de Cristo. E quando você chega até Cristo, ele diz, você só veio porque Deus quis que você viesse. Você veio morto e eu vou te ressuscitar. Então, só precisa ser ressuscitado quem está morto. Portanto, confirmando aquilo que Paulo diz na questão de nascermos todos mortos. O vinde imperativo, o vinde é imperativo. Da mesma maneira que o ide até os pecadores, que o ide evangelístico ele é imperativo, o vinde também é imperativo. Quando tocado pelo evangelho, o eleito, possivelmente de primeira, ele pode até ter um grau de rejeição, mas gerará nos seus ouvidos comichões, e ele vai ser atraído pela graça como um ímã e um metal. A relação entre o homem e o salvo, eleito e a graça, ela é solene. E a relação do discurso evangelístico tem que ser o vinde, tanto para calvinistas quanto os arminianos. Quando o homem chega a Cristo, nós calvinistas acreditamos que ele só veio porque Deus quis que ele viesse. Já o arminiano, ele crê que o homem vem pela vontade própria, e a gente sabe que isso aí é completamente antibíblico, né? E aí se inclui o universalismo, o semipelagianismo e o pelagianismo. Semipelagianismo e pelagianismo no sentido de que o homem tem vontade própria e que ele não está morto e que o pecado ele não atinge a salvação quando você vai evangelizar alguém. E tem um discurso do universalismo, que é geralmente relacionado à eleição ilimitada. Por exemplo, Ed Renekiewicz é universalista. Ele crê que todo mundo vai ser salvo. Ele crê que a graça salvífica ela é universal. Todo mundo vai ser salvo, independente do que fizer. Independente de qualquer coisa, Cristo veio não para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E aí o cara isola o texto e ele diz, então já que Cristo veio para salvar o mundo, então todo mundo vai ser salvo. Assim crê o universalismo. E isso faz parte da igreja pentecostal. Lógico que existem divisões, existem graus de percepção, e a gente vai dividir eles daqui para frente. No meio pentecostal, você tem 3 linhas de pensamento em 3 modalidades diferentes. A igreja de linha clássica, elas são arminianas clássicas, ou seja, elas creem no arminianismo metodista. As igrejas deutero-pentecostais, elas são semipelagianas, possivelmente, né, grau de efetividade. Elas creem talvez no arminianismo ali, mas não em tudo, e creem que o homem ele possa ter um grau de sensibilidade maior.
né? Ou seja, que o homem não é completamente depravado, como crê o arminianismo, né? As igrejas neopentecostais, elas são universalistas pelagianas. Você tem igrejas como a Igreja Universal, por exemplo, e não sei se tem relação de universal com universalista, não sei dizer se tem relação de uma coisa para outra, mas a Igreja Universal, ela prega que todo mundo vai ser salvo e que ela não tem preocupação de pregar a salvação. Cara, você nunca vai ver uma pregação sobre salvação na Igreja Universal. Por quê? Porque eles já creem de maneira automática que todo mundo vai ser salvo. E a doutrina que você vê dentro da Igreja Neopentecostal é justamente da ideia, né, na ideia do pensamento de que eles têm que se preocupar com o financeiro, eles têm que se preocupar com a vida de maneira social, que eles não têm que se preocupar com salvação em nenhum grau, digamos assim, que salvação talvez, gente, bota na cabeça de vocês, a salvação é a maior dádiva de Cristo. A maior promessa de Cristo é a salvação. A maior expressão do amor de Deus não é a gente ter carro, não é a gente ter casa, não é a gente ter boas finanças. É a salvação. Quando uma igreja ela coloca de lado a pregação da salvação, ela mostra que ela é uma igreja apóstata. Ela não é cristã, porque o cristianismo prega necessariamente a salvação. Esse choro ao fundo é minha neném, tá bom? Então vocês já sabem que eu tenho uma filhinha e neném chora. Então vocês já estão ligados aí que esses choros ao fundo, se vocês estiverem ouvindo também, são os choros dela, tá bom? Ela tá com a mãe ali, mas você sabe que criança de 1 ano e meio é complicado. Quem tem filho aí sabe do que eu tô falando. Então, voltando aqui só a questão da igreja deutero-pentecostal, tem igreja neopentecostal, por exemplo, do Reteté, né, que são aquele segundo grupo que eu classifiquei na aula anterior, né, na primeira aula, que tem 2 grupos, o grupo do Reteté e o grupo do mercantilismo. O grupo do Reteté ele é semi-pelagiano, tá? Porque tem muita igreja do Reteté que ainda prega salvação. Então não são todas igrejas neopentecostais que elas são universalistas. Tem igreja neopentecostal que ela é pelagiana e semi-pelagiana também. Em sua grande maioria, creem no pelagianismo, tá? Ela crê não por doutrina, entendam? Não por doutrina, mas por aglutinação. É mais pelo fato de o livre-arbítrio, em detrimento da salvação, ser algo cultural do que uma doutrina. Tipo assim, por que a gente crê que Deus, ou por que a gente crê que nós temos livre-arbítrio? Porque todo mundo crê. É basicamente isso. Por mais escroto que seja essa definição, mas é basicamente isso. A igreja neopentecostal, de maneira geral, ela crê que ela é pelagiana, ou universalista, ou qualquer outro motivo, porque todo mundo é. E meio que como a igreja neopentecostal, ela é uma Maria vai com as outras. Ela é o comportamento da deutero pentecostal, que também é uma Maria vai com as outras, mas num grau muito mais elevado, né? Ela tem aí, tipo assim, a gente crê porque tem que crer. A gente crê que vai ser salvo por aquilo que a gente faz, pelas nossas escolhas e por aí vai. Pulando aqui essa questão de salvação, a gente vai para rejeição da reforma no meio pentecostal. Eu quero só abrir um parêntese. Você já tem alguma pergunta em relação à salvação no âmbito pentecostal? Que se tiver, façam logo, porque eu posso já elencar. Vocês têm alguma pergunta? Hein, galera? Me dê um feedback aí, por favor. Vocês têm já alguma pergunta? Sobrou alguma dúvida aí? Alguma coisa que eu tenho que ficou faltando? Algum ponto aí que ficou em aberto? O Eugênio deu feedback dizendo que não, então eu vou seguir o caminho. No final da aula, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me falam, tá? Que a gente vai para volta, né, para poder falar sobre aquilo que talvez eu possa ter deixado aí em aberto. Lembrando que eu não vou falar sobre escatologia, tá? Porque senão a gente teria que dedicar uma aula só falando de escatologia, porque a escatologia pentecostal
é complicadíssima. Muito mais do que a escatologia calvinista, tá? Ela é muito mais complexa do que a escatologia calvinista. Então, eu não vou entrar nesse assunto, tá bom? A gente tem aqui a rejeição da reforma no meio pentecostal. Nós vamos entender um pouco de um porquê também que a igreja pentecostal ela rejeita as doutrinas reformadas. Nós vamos entender isso de uma maneira panorâmica. Primeiro, você tem um motivo histórico, né? A igreja pentecostal ela ignora a reforma. Ela ignora. Ela finge que a reforma não existe. No sentido de ignorar, é que é como se a igreja pentecostal, bicho, ela se a gente for explicar de todo jeito, é como se ela simplesmente não se achasse protestante. A igreja pentecostal, ela não se acha fruto da reforma. Ela se acha fruto do metodismo, como se o metodismo fosse um novo movimento. Mas todas as igrejas, nós só somos evangélicos por causa dos frutos da reforma. Nós só somos hoje evangélicos por causa da reforma. Você ter uma religião, você ter um pensamento cristão, protestante, que anula a reforma é incoerente. Porque se não fosse a reforma, até hoje a gente estava rezando, poxa, missa em latim. Então não combina o argumento de que deve-se ignorar a reforma. Tanto que tem igrejas protestantes ou igrejas pentecostais que não falam nada da reforma. Falam nada. Ignora a reforma. Eu mesmo só vim aprender o que era a reforma depois que eu saí da igreja pentecostal. Porque eu nunca nem sabia quem era Calvino, nunca nem sabia. Você pega aquelas revistas da CPAD, de jovem, de adolescente, não sei o quê, e você não tem nada de Calvino, você não tem nada da reforma, você não tem nada de história da igreja, você não descobre nada. E você fica ali, factualmente, limitado. Chega para o pentecostal hoje e pergunta quem é Calvino, ele vai perguntar se você está xingando ele. Se você está falando em língua estranha. Entendeu? Porque o cara não tem... ignorar a reforma é um absurdo. Deixando isso aqui claro. E isso é cultural. Isso vem desde os remonstrantes arminianos, quase 3 séculos antes do pensamento de existência do pentecostalismo. Porque o que acontece? Já era uma briga, né, travada por calvinistas e arminianos desde o século XVI, mas principalmente no século XVIII e XIX, quando Spurgeon começou a brigar com o povo. Quando Spurgeon começou a provocar os arminianos. Então já existe uma briga. Quando surge a igreja metodista, ela vem ainda mais acirrar essa briga entre calvinistas e arminianos. Os remonstrantes, lá no século XVI, eles falam acerca da refutação, de uma possível refutação ao calvinismo e geram 5 pontos do arminianismo. E os 5 pontos do calvinismo eles são respostas, refutações aos 5 pontos do arminianismo. Então, os 5 pontos do calvinismo eles só existem por causa dos 5 pontos do arminianismo. Então, o que acontece? Você tem aqui uma briga histórica. Se necessariamente eu vou para um lado, eu devo necessariamente esquecer o outro. Não é o que acontece na igreja calvinista. Você pode ir em qualquer igreja presbiteriana, qualquer igreja, você vai ter ensinos sobre a doutrina de Armínio e sobre as doutrinas pentecostais. Não é porque nós somos de um grupo que temos que esquecer o outro. Mas esse esquecimento ele tem um motivo, tá bom? Primeiro que ele começa pelo motivo racial. Vocês lembram quando eu falei que Seymour ele saiu da Fight Gospel Mission e formou a primeira igreja de Cristo porque ele era negro? Porque ele queria formar uma igreja como um ponto de referência não só religioso, mas um ponto de referência social. E dessa briga ficou-se associado de que brancos são necessariamente calvinistas e negros pentecostais são necessariamente arminianos. Então existe essa briga entre calvinistas e arminianos. E o motivo do qual o pentecostalismo rejeita
o calvinismo, justamente porque ficou isso claro. No sentido de que o calvinista ele é burguês. O reformado ele é burguês. Porque as igrejas reformadas normalmente não entrava pobre. Aquela cultura de que não existe presbiteriano pobre, ela aqui se faz na prática. De que o calvinista reformado, ele necessariamente é um homem branco, de classe média, e o pentecostal, na sua gênese, no seu início, ele prega que o homem negro, ele é arminiano, tem que pregar para todo mundo, ele tem que pregar que todo mundo pode ser salvo, ou que possivelmente todo mundo pode ser salvo. Nós temos motivos culturais, porque a reforma traz consigo tudo aquilo que anula a teologia pentecostal em inúmeros aspectos, isso é fato. A reforma, de maneira clara, atual, ela vem com uma patada no movimento pentecostal. Ela anula o movimento pentecostal, ela destrói, ela pega o movimento pentecostal e vem como um moinho e moe todo tipo de grão feito pelo pentecostalismo. O movimento pentecostal, o movimento reformado hoje, ele vem justamente para reformar a maior congregação, o maior pensamento. Ele vem para tentar refutar o pentecostalismo. Então, a reforma hoje, nos dias de hoje, ela é basicamente a desconstrução do pensamento pentecostal. Por isso que o calvinismo e a reforma estão rejeitados dentro do movimento pentecostal, porque a própria reforma é a refutação ao movimento pentecostal. A teologia reformada não entende que o cristianismo é para ganhos financeiros, nem para ter experiências de maneira sobrenatural, exacerbada ou emocional. Eu preciso explicar alguma coisa? Acho que não, né? Acho que temos aí um aspecto, né, bem claro sobre o panorama. A igreja reformada, ela vem logo dizendo, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro não, bicho. Estamos aqui para pregar o evangelho, diferente do que crê a igreja neopentecostal, que ela tem que ganhar dinheiro. É uma igreja basicamente mercantilista. Então, ela vem já de maneira aí categórica, eliminar isso aí. A reforma também, ela prega que você não precisa da experiência sobrenatural, né? Da questão de que você tem que ficar ali clamando, tentando repetir Atos 2 a todo custo. Sendo que a igreja reformada, ela traz o princípio do sola scriptura, tá bom? Ou seja, eliminando qualquer tipo de continuismo feito pelas igrejas pentecostais. Eu não preciso mais explicar o que é continuismo, né, gente? Expliquei isso na aula de ontem. O princípio regulador de culto é um motivo que é que, se não é de Deus, então não faremos. Não precisamos crer em nada que não seja bíblico, que não seja de Deus. Porque a igreja pentecostal, de maneira geral, ela vem trazendo o seu continuismo de que Deus tem que ser feito culto lá para Deus de maneira criativa. Culto anos 60, eu já vi culto do boné, eu já vi, sei lá, culto do círculo de oração, culto da festividade, dos gatos que ficam no templo, culto da festa do bêbado que entra no culto, culto, sei lá, fica botando motivo, sabe? Culto das 40 semanas ou 40 dias do jejum de Daniel, culto do tanque de Betesda, isso aí, nada disso aí é bíblico, nada disso aí é necessário. E o princípio regulador de culto, ele vem aqui mesmo para podar isso aí, para dizer, se não é de Deus, nós não precisamos fazer. Um incentivo ao conhecimento das escrituras. Gente, a igreja pentecostal ela não incentiva. De maneira geral, tem igrejas pentecostais como a CCB, como a própria Deus é Amor, como a própria Igreja Universal, não liga para a Bíblia. A Bíblia está lá como talvez, né? Talvez o pregador vai subir no púlpito, ele vai ler um versículo e talvez. Mas se ele quiser chegar e pregar só experiência pessoal, ele pode chegar e pregar só experiência pessoal e foda-se. É bem assim que acontece. O cara pode chegar, subir no púlpito
e pregar só experiência pessoal e acabou. Ele pode contar a história da vida dele e acabou. A Bíblia é talvez um incentivo ao conhecimento das Escrituras. Não existe no meio pentecostal. E se existe, são em congregações mais abastadas, talvez mais clássicas, como a Assembleia de Deus, que talvez é a mais clássica de todas, e que há esse possível incentivo ao conhecimento das Escrituras. A frieza reformada, né, que todo mundo fala que o calvinismo, que o reformado ele é frio, e que essa frieza ele não combina, né, com o pentecostalismo. O que acontece? Eu acredito, isso é uma crença pessoal minha, de que todos nós devemos ser fervorosos. Eu acredito em que a minha oração ela não deve ser Pai nosso que está no céu, santificado seja nosso nome, tal. Uma coisa litúrgica, sem qualquer tipo de emoção. Eu acho que a minha emoção não vai guiar a Deus, não vai mudar a vontade de Deus em absolutamente nada. Mas eu tenho que ter a noção de que os meus cultos a Deus eles têm que ter um fervor, ele tem que ter um carisma, ele tem que ter uma animosidade. Eu não acho que o culto ele tem que ser aquela amorosidade. Não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que a coisa tem que ser enfática. Eu sou um cara que... o meu temperamento é um temperamento sanguíneo. E todo temperamento sanguíneo, ele é enfático. Eu tenho eu saí do pentecostalismo tem 7 anos, mas tem hora que eu tenho um ranço de pentecostal que é incrível, tá? Eu fui para a igreja presbiteriana, eu frequentei a igreja presbiteriana, eu tinha um problemaço, eu achava um culto um saco. Porque o cara parecia que não tinha amor pela pregação, não tinha um tesão pela pregação. Eu acho que eu posso usar essa palavra aqui. Eu acho que você tem que ter um fervor, e o fervor é essa excitação em relação à pregação. Eu acho que quando a gente fala do amor de Cristo, eu acho que quando a gente fala do amor de Deus, a gente tem que ter uma vontade, a gente tem que ter uma coisa que nos faça talvez chorar. Porque quando a gente lembra que Deus ele é misericordioso pelas nossas vidas e que a gente crê que a cruz, a morte de Cristo é o que nos salva. Quando eu leio aquele capítulo de Isaías em que fala sobre Cristo, não me engano é Isaías 53, de que pelas pisaduras deles nós somos sarados, é pelas feridas dele que estamos vivos. Cara, se isso não te emociona, se isso não faz ter um amor ainda, uma vontade ainda maior de buscar a Deus, de amar a Deus, cara, você está na religião errada. Por isso que eu não gosto da frieza reformada, e nesse ponto aqui, eu até concordo com os pentecostais. O problema é que o pentecostalismo, ele é fervoroso demais, ele é excessivo, ele é emocional. É uma coisa que acontece o tempo todo. Essa tentativa frágil, fútil, inconsistente, ritualística, de querer repetir Atos 2 em todos os cultos, é ridículo, é horrível, é péssimo. Porque todo o excesso faz mal. Tanto de frieza quanto de fervor. Eu acho que você tem que estar ali no meio termo. Você tem que ter o amor, a excitação, mas você também tem que ter a compreensão do que você está falando e ser bíblico em tudo que você fala. A reforma se firma nas 5 solas, principalmente, e uma delas é principalmente rejeitada pelo pentecostalismo, que é a sola escritura. Sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, sola escritura. São os aspectos das 5 solas. E a sola principal é o sola escritura em relação aos pentecostais. Os pentecostais, alguns deles, acreditam que continuam escrevendo a Bíblia. Eu vou até trazer um caso que é até inocente, mas é um caso que aconteceu. O Lucinho Barreto, ele é pentecostal, ele é arminiano, e ele já deixou isso claro várias vezes. E por mais que seja um cacareco, acho que é um fruto do pentecostalismo, ele fez uma camisa dizendo que estava escrevendo o livro de Atos, que ele continuava a escrever o livro de Atos, através da vida dele, o livro de Atos estava continuando a ser escrito. O pentecostalismo crê nisso, de que eles são a continuação da Bíblia.
em que as experiências pessoais eles têm o mesmo valor do que a Bíblia. Eu expliquei isso nas aulas anteriores. Em que igrejas como a CCB e a IPDA, elas têm motivos para acreditar que elas são a continuação da igreja primitiva, que elas são a continuação das escrituras, tá bom? E o pentecostalismo, a reforma, ela é rejeitada no meio pentecostal, porque o calvinismo e a reforma se sujeitam somente às escrituras, deixando de maneira geral o fato de que somente através da palavra é que nós devemos pregar e nos basear, tá bom? Seguindo aqui, o fato de que a reforma ela não é continuista e é cética ao movimento pentecostal. Ou seja, existe o ceticismo, né, em relação ao movimento pentecostal, porque realmente não tem como você acreditar, sendo reformado, você não pode acreditar que o que acontece nas igrejas pentecostais é verdadeiro. Né? Então existe a rejeição por parte também dos reformados, e que é uma rejeição mútua. Tanto o pentecostal não aceita a frieza do reformado, quanto o reformado não aceita a fervorosidade excessiva do pentecostal, tá bom? E o continuismo, o cessacionismo, mas eu também não vou entrar no mérito da questão, porque senão a gente teria que fazer uma aula aqui só de cessacionismo e continuismo, tá bom? Eu já disse que eu sou questionalista, tá? Eu questiono se aquilo que acontece nas igrejas é verdadeiro. Ainda continuando aqui os motivos culturais, a reforma exige do crente uma busca pelo conhecimento. E alguns pentecostais não gostam de estudar. Isso é fato. Tem pentecostal que não gosta de ler a Bíblia. Tem pentecostal que acha que não precisa ler a Bíblia. Né? Se o cara diz que se a igreja dele é a continuação da Escritura, ele não precisa ler a Bíblia. E estudar não pode, porque o cara fica maluco. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos na igreja pentecostal que se você estudar, você vai ficar louco. Algum de vocês já teve essa experiência de ouvir isso, de que se você estudar, você vai ficar malucão, você vai ficar muito doido, né? Uma frase que eu gosto, né, de Iago Martins, é que a teologia ela não esfria o crente, ela apaga o falso fogo. E é isso que acontece, né? Teologia esfria o crente. Quem nunca ouviu de que teologia esfria o crente? Você não pode estudar teologia, olha, não estuda, você vai perder essa fervorosidade. Não estuda, que você não vai mais ser mais. Se você começar a estudar teologia, você não vai ser mais batizado com o Espírito Santo. Porra, você está basicamente dizendo que o estudo da teologia ele é incapaz, que o estudo da teologia é inexpressivo, né? E eu prefiro dizer que todos nós somos teólogos. Quando nós vamos pregar o Evangelho, estamos sendo teólogos. Quando estudamos a Bíblia, estamos sendo teólogos. Só somos protestantes, evangelistas, cristãos de maneira geral, porque alguém foi teólogo no passado. Se estudar demais, você vai virar ateu. Que nunca ouviu isso. Que tem gente que estuda demais e vira ateu. Eu falo, gente, ó, é aquela coisa da letra mata, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O nego não sabe nem do que se trata. A letra ali, a lei. E a letra fria da lei matava. A letra fria da lei mandava. E tinha ditos de morte e maldição na lei. E Cristo vem justamente para abolir a lei. Ele cumpriu a lei. Por isso que não somos mais servos da lei. Não tem nada a ver com estudo. A Bíblia nunca manda você parar de estudá-la. Pelo contrário, o próprio Paulo vem dizer a Timóteo, filho, você tem que estudar. Você tem que procurar conhecimento. Tem que buscar conhecimento. Você tem que ser um obreiro aprovado. E o obreiro aprovado, ele estuda as escrituras. Então essa ideia de que você estudar demais, você vai ficar maluco. Que teologia esfria crente. Que estudar demais, você vai virar ateu. Tudo isso é cultura. Lógico, gente, deixo claro aqui. Isso aqui você não vai ver num culto de doutrina. Isso aqui você não vai entrar numa Assembleia de Deus e você não vai ver isso aqui numa conferência da Assembleia de Deus. Você não vai pegar um livro da CETAD e vai ver isso aqui. É fato, você não vai ver isso aqui. Mas é uma questão cultural. É a cultura da Assembleia de Deus, a cultura do movimento pentecostal.
ela traz isso aqui. Qualquer igreja que você for, o cara vai te falar justamente isso aqui, cara. Qualquer igreja que você for, o cara vai falar, ó, você não pode estudar, senão você vai ficar maluco. Porque teologia esfria o crente. Se você estudar demais, você vai virar ateu. A falta de conhecimento da reforma é a maior causadora de heresia. E é fato. E é fato. A rejeição da reforma no meio pentecostal é a completa e óbvia ideia de que cada um pode formar uma nova teologia a qualquer momento. A reforma ela é básica somente pelas Escrituras. Somente pelas Escrituras. Toda a nossa teologia tem que se basear naquilo que a Bíblia diz, não no eu acho, não no eu sinto, não no eu possivelmente, não. Primeiro a Bíblia, depois talvez, quem sabe, se for possível, a sua opinião. A rejeição da reforma, no sentido do solo escritura, é a maior causadora de heresias de todos. O movimento pentecostal é a mãe geradora de toda a heresia que a gente vê hoje. Todas as heresias que nós reformados combatemos é por causa da rejeição da reforma no movimento pentecostal. Vamos deixar isso claro. Quando você rejeita as 5 solas, quando você rejeita a sola escritura, você gera teologia do batismo, teologia da batalha espiritual, teologia do ganho de dinheiro, a teologia da idolatria ao dinheiro, teologia de não sei o quê, teologia disso, teologia da missão integral, teologia de não sei o quê. Cara, quando você rejeita a reforma, rejeita a sola escritura, é uma ponte para você cair em fábulas, em mentiras. Rejeitar a reforma é declarar-se nos dias de hoje um falso profeta. Rejeitar as escrituras é ser apóstata. E grande parte do movimento pentecostal é apóstata. Prega a apostasia às escrituras. Seguindo aqui, nós temos Titio Armínio. Titio Armínio, ele é interessante. Porque, assim, muito por parte da reforma, ou da reforma ser rejeitada no meio pentecostal, vem porque a gente acha que Armínio era arminiano. Gente, bota na cabeça de vocês. Calvino não era calvinista, Calvino era bíblico. Armínio não era arminiano, Armínio era calvinista. E Armínio ele tenta trazer uma reforma da própria reforma. Mas ele recomenda a leitura das escrituras. Aqui, ó. Ele escreve uma carta para Sebastian Exbert, um amigo dele, e ele fala o seguinte, ó, depois da leitura das escrituras, e mais do que qualquer outra coisa, eu recomendo a leitura dos comentários de Calvino, pois afirmo que na interpretação das escrituras Calvino é incomparável, que seus comentários são mais valiosos do que qualquer coisa que nos tenha sido legada nos espíritos dos pais, tanto que atribuo um certo espírito de profecia, no qual ele se encontra numa posição distinta, acima dos outros, acima da maioria, na verdade, acima de todos. Então, Armínio é calvinista, e Armínio ele não rejeita as doutrinas de Calvino. Pelo contrário, ele recomenda à igreja, ele recomenda aos seus remonstrantes, aos seus amigos, a leitura de Calvino. E um fato é que nas obras de Armínio, no volume 1, no volume 2, eu não vou ler essa galera toda, mas eu vou enviar o slide aí para vocês, tá? E ele vai ficar gravado no vídeo, então você pode ver Armínio dando ideias da Tulip, ele falando sobre o calvinismo nas suas obras. Armínio ele veio numa tentativa de tentar reformar a reforma. Então ele traz a ideia de que ele confirma providência divina, que ele confirma ele confirma. Pô, sair aqui. Putz. Sem querer sair aqui. Peraí.
Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para onde eu estava. Poxa, sem querer eu saí aqui, rapaz. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Todo dia é uma atrapalhação diferente. Isso é o quê? Falta de oração de vocês. É o diabo. É o Macedo fazendo oração contrária, jogando maldição aí na minha vida. Deixa eu voltar aqui. Parará. Ok. E eu tenho que voltar aqui de 1 a 1, bicho. Terrível isso. Mas eu tô perto. Página 15. Aqui, página 16. Na providência divina, ele aceita, né? Ele vem aqui trazer também no decreto divino, em relação ao livre-arbítrio. Vem trazer na predestinação, que ele acreditava na predestinação, e acreditava na perseveração dos juntos nos 3 volumes de suas obras, tá bom? E aí vem o final da nossa aula. O que a gente tira de bom do movimento pentecostal? Paulo, você bateu 3 dias seguidos no movimento pentecostal. Você tira alguma coisa de boa do movimento pentecostal? Sim, eu consigo extrair alguns aspectos que são positivos, tá? Deixa eu ver se eu listei aqui, meu Deus. Pixe, a página ficou vazia. Errei no slide aqui, mas eu tenho aqui escrito. Eu vou editar o slide e coloco para vocês o que eu listei como positivo aqui. Deixa eu deixar claro aqui. Deixa eu abrir aqui. Estou abrindo aqui. Esqueci de colocar. Por exemplo, um ponto positivo é a vontade evangelística dos pentecostais. Para mim, eu acho que é o maior motivo, porque assim, ó, calvinismo, fala sério, os calvinistas de hoje, em relação aos calvinistas do tempo passado, são, no caso dos calvinistas de hoje, são de uma pose, de uma preguiça evangelística que é cabal. Parece que o cara se enche de conhecimento e se enche de soberba. Já perceberam isso? Que existe uma soberbidade existe uma soberbidade em torno dos calvinistas, que é terrível. Então, um ponto positivo é que o pentecostal ele sai evangelizando gatos e cachorros. Ele sai louco, maluco, evangelizando. E evangeliza qualquer pessoa. O discurso simples. Irmão, se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. O discurso calvinista, ele é cheio de rebruscos, né? Cheio de trâmites, cheio de coisas, cheio de meia hora, como a gente fala aqui na Bahia. Tem muito preceito. Às vezes falta no calvinista a simplicidade do pentecostal. Pelo fato do pentecostal ele ir para ser direcionado aos pobres, aos negros, ele tem um discurso simples. É de palavras simples que a gente precisa, né? Lógico que a gente vai achar muito erro no movimento pentecostal, acha muito erro, mas a gente tem que também usar de muita simplicidade, assim como os pentecostais. A quantidade de igrejas é outro ponto. A igreja calvinista ela tem o seguinte aspecto, de que o cara ali para poder montar uma igreja, para ele montar uma igreja reformada, é necessário que haja um conselho, que o camarada tenha realmente curso de teologia. Eu concordo. Tem que ter um curso de teologia. A minha pretensão é fazer o meu ano que vem, o seminário ano que vem. E o camarada ele tem que ter um certo nível de conhecimento teológico para ser pastor, para poder colocar uma igreja. Isso aí é fato, isso aí é irrefutável. E os pentecostais ele tem uma coisa que eles saem botando igreja de maneira despirocada. Isso é ruim? É ruim. Porque você traz a possibilidade de você levantar inúmeras heresias. Mas também é positivo porque mostra a presença. Mostra que você está em todo lugar.
Estar em todo lugar é positivo, porque às vezes o camarada que mora numa região periférica, ele não tem condição de ir no centro da cidade atrás de uma igreja reformada. Tem gente que não tem condição de transporte, gente. De logística. A logística pentecostal ela é maravilhosa, porque todo bairro tem pelo menos 2 ou 3 igrejas pentecostais. Nesse ponto quantitativo, é um ponto positivo. É um ponto muito positivo. Outro ponto positivo é igreja local inóspito, igreja no meio de favela, igreja no meio do mato, igreja na roça, igreja no interior, na capital, no bairro rico, no bairro pobre, no bairro de classe média, todo lugar que você vai tem uma igreja pentecostal. A criatividade, eu acho o pentecostal, cara, ele muito pragmático. O pentecostal, o pragmático, ele é muito criativo. O pentecostal, ele é criativo demais, demais. Você vê que até os cartazes de culto são criativos. O cara fala, o culto do diabo solta o que é meu. O culto, cara, é muita criatividade. Se usada da maneira boa, tipo, gente, vamos fazer aqui um culto para a gente atrair os jovens, para a gente tirar jovens da criminalidade. Vamos fazer um culto aqui para a gente evangelizar, sei lá, nas escolas. Vamos, sei lá, evangelizar no hospital, coisa que calvinista às vezes não faz. Vamos, sei lá, evangelizar nos orfanatos, evangelizar no meio da rua, sopão e etc. Ou seja, ir para a rua, ter essa criatividade, da quantidade de possibilidades que nós temos de evangelizar, é um ponto positivo que a gente pode frisar aí do movimento pentecostal. Gente, com isso eu termino essas 3 aulas. Eu estou com a voz um pouco cansada, porque são 3 dias aí falando mais de 1h30. E eu quero agradecer a vocês por terem participado, por terem acreditado no projeto, né? Falar igual Luxemburgo. Vocês acreditaram no projeto, vocês acreditaram na página, vocês pagaram por esse custo. Acho que tirar o dinheiro do bolso é o mais difícil. E eu espero que eu tenha entregado o que vocês esperavam, ou até mais do que o que vocês esperavam, ou até, quem sabe, 1/10 do que vocês esperavam. Eu quero agradecer a todos vocês. Podem ligar o microfone. Eu quero agradecer a todos vocês por terem participado. Eu quero também orar pela vida de vocês, que eu acho que, independente disso aqui ser uma matéria eclesiástica, ser uma matéria tipo assim, isso aqui não é uma pregação do evangelho, é uma matéria escolástica, mas como a gente trata de pessoas, de projeto, de eu estar me reerguendo na minha vida pessoal e trazendo esse conhecimento meu para vocês, trazendo um pouco da minha experiência para vocês, eu gostaria de orar pela vida de vocês, agradecer a Deus pelo entendimento, agradecer a Deus pela generosidade de vocês, por terem aceitado a proposta do curso Pentecostales, e agradecer a Deus por ter iluminado a vida de vocês. Com o curso Pentecostales, vocês colocaram o pão na minha mesa. Vocês colocaram o leite no meu armário, o leite da minha filha no meu armário. Vocês colocaram o pacote de fralda que ela está usando. Então foi através de vocês que vocês, através de pequenos atos, vocês mudam a vida do homem. Vocês mudam através do querer um pouco mais de conhecimento. Vocês podem também mudar a vida das pessoas, e vocês mudaram muita coisa na minha vida. Nesses últimos 30 dias que eu tenho preparado o curso Pentecostales, muita coisa mudou na minha vida. Eu voltei a ter um costume de ler a Bíblia noite e dia, de perder noite estudando a Bíblia, de perder noite estudando a palavra. Vocês me ajudaram muito nesse processo. Vocês não sabem disso, mas minha mulher até ficou louca comigo. Vê se está estudando demais, você está se dedicando demais. Eu perdi noite para poder formar esse conteúdo, para ler os livros de Paul Freston, para revisar o Fogo Estranho, para ler Norman Glaser de novo,
para trazer um conteúdo bom para vocês. Porque uma coisa é quando você tem um argumento na sua cabeça, outra coisa é quando você escreve. E eu me dediquei 100% a esse curso. Então, se vocês quiserem ligar o microfone para falar, vocês podem ligar o microfone. Eu quero ouvir vocês, eu quero ter esse feedback. Eu gosto do calor humano, tá? E eu vou orar pelas nossas vidas. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse curso. Eu te agradeço porque o Senhor ilumina o nosso conhecimento, ilumina o nosso entendimento, ilumina a nossa vida. Senhor, eu te agradeço pela graça que o Senhor tem nos concedido, pela misericórdia que se renova dia após dia, que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas. Senhor, eu te entrego a vida de cada uma das pessoas que acreditaram no curso Pentecostais. Eu te agradeço, meu Deus, por essas pessoas serem participantes da minha vida dessa maneira e por eu conhecer essas pessoas. Eu quero agradecer a Deus pelo fato de que as pessoas, através da tua graça, meu Pai, acreditaram que ainda é possível tirar um pouco de conhecimento de um pequeno homem que está andando sobre a terra. Meu Deus, eu te agradeço pela vida das pessoas. Eu quero que o Senhor traga paz, eu quero que o Senhor traga prosperidade, eu peço que o Senhor traga bondade para a vida dessas pessoas e que as tuas misericórdias se renovem ainda mais pessoas. Eu quero que o Senhor traga perdão, eu quero que o Senhor traga longanimidade, eu quero pedir, Deus, que o Senhor traga para a vida dessas pessoas os frutos do Espírito Santo, para que elas possam ser tocadas dia após dia pelo Espírito Santo. Eu peço, Senhor, em favor de livramentos para a vida dessas pessoas, e que, não que elas sejam merecedoras, meu Pai, não se trata disso, mas se trata de um agradecimento pela graça que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Senhor, eu te peço que o Senhor continue intervindo nas nossas vidas e nos livrando de todo o mal, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Quero agradecer a cada um de vocês, viu? Só isso. É só agradecer. Minhas palmas, na verdade, vão para vocês, que acreditaram em mim e que acreditaram no curso Pentecostais. Tá bom? Vamos começar o nosso bloco de perguntas. Everton, já pode parar de gravar. Depois é o que fica melhor gravar. Enquanto vocês vão falando aí, eu vou pegar uma cerveja, vou formulando aí as perguntas, tá?